Então, boa tarde. Tem aula, né? Fecha a parte, por favor. Boa tarde a todos. Então, eu estou colocando ali no link ali, no chat, o link para vocês colocarem a presença de vocês. Hoje eu pretendo, eu postei um material para vocês de matrizes, e já postei 2 tarefas lá. Esse primeiro material que eu vou fazer uma fala hoje aqui, ver se eu consigo terminar nessa aula. Senão eu tenho mais a parte de operações lá, talvez eu termine quinta, né? Mas é tranquilo. E postei lá também alguns links para vocês de alguns vídeos de um professor do YouTube lá, para que tenha basicamente uma explicação também de matrizes, né? Um pouco diferenciada da minha, mas muito daquilo que eu falei aqui ele vai reforçar lá também, então tem muita coisa parecida. Falei do um link que eu quero também que vocês preencham, para eu ver qual é o melhor horário para eu criar uma outra, para tirar dúvidas com vocês e resolver alguns exercícios, né, escolher alguns exercícios específicos e resolver, e também alguns exercícios que vocês queiram propor para resolver. Então, eu coloquei de novo o link da chamada, e tem os 2 links ali, o link da chamada e o link para responder quando que vocês acham mais importante ou mais interessante para vocês, que fique mais para tirar dúvidas. Pegar talvez alguns alunos da matemática lá para resolver 1 ou 2 questões, tentar manter isso aí toda semana, um encontro pelo menos de meia hora ali, para resolver alguns exercícios e talvez vocês querer resolver alguma questão. Certo? Vamos adiante aqui que eu vou compartilhar com vocês aqui o material que já foi postado para vocês lá. Estão enxergando? Sim. Esse material tá postado para vocês como um título de matrizes. Então, um conteúdo inicial aí do ano do segundo ano, que é a parte matricial. Então, eu vou começar com a definição de matrizes, né? Matriz, então, matriz M por N, né? M por N, isso aqui significa M por N. M aqui é o número de linhas que ela tem, e N é o número de colunas. É uma tabela de M por N números reais, né? Dispostos em M linhas, né? Se ela for, nesse caso aqui, ela é 2 por 3, por quê? Porque tem 2 linhas e tem 3 colunas. Então, uma matriz do tipo 2 por 3, né? 2 vezes 3 dá 6 elementos, é isso que ele está dizendo aqui. É uma tabela de M vezes N números reais, ou seja, se tem 2 linhas e 3 colunas, 2 vezes 3 dá 6 elementos, que é exatamente o que tem aquela matriz ali. Uma tabela de M vezes N números reais, postos em M linhas, M significa filas horizontais, que é as linhas dele, e N colunas, filas verticais. Então, a quantidade de colunas que tem uma matriz. Isso é muito usado na questão de armazenamento de dados no computacional, né? Para definir ou armazenar informações que são depois fáceis de ir buscar, né? Se vocês forem pensar
no HD, por exemplo, eles são formatados em forma de trilhas e setores, né? Basicamente uma forma matricial de arquivar dados dentro de um HD. E matrizes é exatamente a forma como o sistema arquiva lá no HD. Vai buscar lá na trilha tal, no setor tal, a informação tal. Então, basicamente, é essa informação. Então, a notação de matriz sempre em letras maiúsculas, né? Então, a matriz A é uma matriz do tipo 2x3, que tem 2 linhas e 3 colunas, né? E tem os elementos dispostos aqui, 1, menos 2, 3, 0, 4 e 2. Pode ser em forma de parênteses ou forma de colchete, ou ainda nessas barras duplas aqui também, alguns livros aparecem dessa forma. Né? Aqui eu tenho uma matriz retangular, né? Quando o número de linhas é diferente do número de colunas, e aqui eu tenho uma matriz do tipo uma matriz quadrada. Depois nós vamos trabalhar e classificar qual é o tipo de matrizes que aparece. Tem vários outros tipos de matrizes. Né? Essa é uma matriz de ordem 2, também definida matriz de ordem 2, quando ela é quadrada, eu posso definir como matriz de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4, de ordem 5. Sendo quadrada, ela pode só usar um elemento porque eles são iguais. Né? O número de linhas e o número de colunas são iguais. Mas a classificação aqui, né, inicial retangular, uma matriz retangular e uma matriz quadrada, né, com os elementos em cada um na posição. Esse elemento 4 aqui está na linha 1, coluna 1, esse elemento 0 está na linha 1, coluna 2, e aí depois vocês vão ficar mais claro como escrever uma matriz genérica nesse sentido. Então, forma matricial, né, um N linhas e M colunas, pode ser escrito dessa forma. Como podemos notar, os exemplos 1, 2 e 3, respectivamente, uma matriz pode ser representada por colchetes, parênteses ou 2 barras verticais. Então, as notações, como podem aparecer nos livros aí, quando vocês forem trabalhar com matriz. Uma matriz, vou olhar aqui se não tem ninguém querendo entrar aqui, vocês procurem usar uma representação. Uma matriz costuma ser representada por letras maiúsculas, foi o que eu falei, né? Letras maiúsculas, e seus elementos por letras minúsculas, acompanhada por 2 índices que indicam, respectivamente, a linha e a coluna ocupadas por esse elemento. Aqui tem um exemplo de uma matriz do tipo M por N e é representada por uma matriz genérica aqui, né? Uma matriz A, o elemento A11, o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Esse aqui é o elemento A22, o elemento que está na segunda linha e segunda coluna. O elemento A33, que está na terceira linha e terceira coluna. Aqui eu tenho um elemento que está na primeira linha e terceira coluna, A13. Então, eu posso, né, escrever genericamente essa matriz, a linha variando até o N, que é a composição dela, né, até a coluna N aqui, ó. Se o M for 5, então ela vai até o A15, e se o M for, né, 5, ele vai vir aqui até o A51, A52, A53, A54 e A55. Então, tenho o M é até a linha que ele está, máxima, e o N até a máxima coluna que ele está. Então, ela está escrita aqui numa forma genérica, essa matriz. A genérica que eu digo, ela está representando todas as matrizes possíveis. Então, numa forma genérica. Ou abreviadamente ainda, né, em alguns livros ela mostra aqui, que é uma matriz A formada por os elementos A e J, conforme a linha e a coluna que ele está, do tipo M por N, onde I e J representam, respectivamente, a linha e a coluna em que o elemento ocupa. Né? E aí ele diz que o I varia de 1 até o M, que é o que eu falei aqui, ó. O I, a linha vai variar até o número de linhas que ele tem, então o I varia do 1 até o M, o número máximo de linhas,
e o J varia de 1 até o N, que é o número máximo de colunas que ela está. E isso está uma matriz anterior, por exemplo, a matriz anterior 2 por 3 por exemplo, na matriz anterior, A23 é o elemento da segunda linha com a terceira coluna. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Esse elemento aqui, ó. Esse elemento aqui, ele está na segunda linha, ó, segunda linha, e na terceira coluna. É isso que ele está dizendo. O I é 2, que é a segunda linha, e o J é 3, que é a terceira coluna. Então, o elemento A23 está na posição da segunda linha e terceira coluna. É isso que ele está dizendo. Ele representou aqui genericamente uma matriz. Exemplo de uma matriz, então. Seja uma matriz A, com os elementos A e J, 2 por 2, né, onde A e J é igual a 2I mais J. Então, aqui está exatamente a lei de formação dessa matriz. E ele diz que a matriz é do tipo 2 por 2. Se ela é do tipo 2 por 2, ela vai ter 4 elementos. Vai ter 2 linhas, né, aqui, e 2 colunas. 2 vezes 2 são 4 elementos que ela vai ter. Né? E a formação dela, ela está aqui. Então, esse elemento que tem I igual a 1 e J igual a 1, ó. Então, no lugar do I eu coloco 1, no lugar do J eu coloco 1. Vale? O Eduardo colocou assim, eu não entendi essa parte da representação, pode repetir? Tá, tranquilo. É que eu não enxergo quando eu estou produzindo aqui um pouquinho. No caso aqui da representação, essa representação é uma representação genérica de qualquer matriz. Vamos dizer que essa matriz tivesse 10 linhas e 10 colunas. Não, 10 é muito grande, eu não vou conseguir escrever, mas vamos dizer que fosse uma matriz A do tipo 4 por 4. Certo? Então, ó, ele vai ter o A11, A12, A13 e o A14. Por quê? Porque ele tem 4 linhas e 4 colunas. As 4 colunas já estão feitas aqui, primeira parte. Segunda linha, A21, A22, A2, aqui vai ser o elemento A24. A24. Terceira linha, A31, A32, A33 e o A3, desculpe a letra aqui, A34. E o último seria o A41, A42, A43 e o A44. Mas se fosse 5, elemento A, matriz 5 por 5, então ele iria mais uma coluna e mais uma linha. Então aqui teria o A15, o A25, o A35, teria toda A45 e teria A51, A52, A53, A54, A55. Então, dessa forma da genérica, ela só está escrita em forma genérica, né? Como vai ser representada essa matriz genericamente, né? Tem que lembrar que cada vez que vocês forem montar uma matriz que tenha número, ela genericamente... Vale. Ele colocou outra pergunta aqui. E por que nessa representação está 2N, 3N e 4N? Aonde? Vamos lá. Não é 2N, é 1 na linha 1 e a coluna N. Porque eu não sei não sei quantas colunas ele tem. Por isso a coluna é N aqui, ó. Porque se eu tenho uma matriz de 1000 colunas, esse N é 1000. Então aqui teria A1, 2, A1, 3, 1, 4, 5, 5, até o A1, elemento que está na primeira linha e na milésima coluna. O N eu não sei qual é que é, por isso que ele está representado genericamente. O N representa a última coluna dessa matriz. E o M aqui, ó, é a última linha que ela é representada. Se ela tiver uma matriz do tipo 2 por 2, aqui ela já está representada, ó.
Se for do tipo 2 por 2, ela já está aqui, já fecha, ó. Ó, é só esses elementos aqui para a matriz 2. O que representa o N mesmo? O N é a coluna, ó, N é a coluna. O número de colunas que essa matriz tem. E o M é o número de linhas que essa matriz tem. Né? Quantas linhas ela vai ter, quantas colunas elas vão ter. Ó, 1, 2, 3, M linhas. E aqui, 1, 2, 3, N colunas. Eu não sei quantas colunas vão ter. Por isso que ela é uma matriz genérica. Né? Representa todas as matrizes, só que da forma algébrica. Algébrica porque aparecem letras juntas. Né? É isso. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Entendeu ali dos 2Ns, 3Ns, 4Ns? Tranquilo? Então, aqui, ó, só para ter uma ideia, ó, aqui ele apresentou a forma genérica abreviada, ó. Aqui está a forma genérica abreviada. Como a matriz é do tipo 2 por 2, aí foi escrita aqui de novo ela genérica aberta, ó. Todos os elementos, com 2 linhas e 2 colunas. Eu não sei que elementos são esses aqui ainda, mas eu sei a lei de formação dele. A lei de formação do A e J, ele diz que é 2 vezes o I mais o J. Nesse caso, esse elemento aqui, ó, tem I igual a 1 e o J igual a 1 também. Ó, porque é o elemento A1. Então, eu vou substituir aqui. Foi o que ele fez aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Ele pegou a lei de formação e vai construir, ó. O I é 1, o elemento A1, e o J é 1. Então, 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. O elemento A21, que está aqui, ó. O elemento que está na segunda linha e primeira coluna. O I é 2 e o J é 1. Então, 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. O elemento 1, 2. Está na linha 1, coluna 2. O I é 1 e o J é 2. Então, 2 vezes 1 é 2, mais 2, 4. E, por último, o elemento que está na segunda linha e segunda coluna, o I é 2 e o J é 2. Então, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Eu tenho os elementos. Ó. Antes eu tinha a matriz genérica, agora eu vou ter cada valor de cada um elemento. O A1 vale 3, está aqui, ó. O A21 é o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, vale 5. Coloquei aqui. O elemento que está na primeira linha, segunda coluna, o A12, né, vale 4. Coloquei aqui. E o elemento que está na segunda linha e segunda coluna, vale 6. E aí eu montei a matriz. Antes eu tinha uma forma de escrever a matriz, ó, abreviada, a lei de formação dela e genericamente como ela era. Agora eu tenho a matriz com os números, já com a lei, já aplicada a lei de formação dela e construída. Tranquilo? Eu estou olhando aqui no... Como que se sabe que o J é 1 e o I é 2? Se tu olhar para a matriz genérica ali, ó, quanto esse elemento aqui, ó, está em que linha e que coluna está esse elemento aqui? Vou marcar ele. Esse elemento aqui, ó. Que linha que... Coluna 1. Linha 1, coluna 1. Então, o linha 1 é o I. Então, eles têm o I igual a 1, ó, e o J igual a 1. É I e J. O I é 1 e o J é 1. Nesse caso aqui, o I vale quanto? 1. 1. E o J vale 2. É a posição. O J significa a posição que esse elemento está, em qual coluna que ele está nessa matriz. Né? Que coluna está esses elementos todos aqui? Ó? Todos eles estão na coluna 1. Então, o J vale 1 para esses elementos aqui.
todos os elementos que estão nessa coluna têm J2. Todos os elementos que estão nessa linha têm I1. Todos os elementos que estão nessa linha têm I2. É assim como na genérica. Ó. Todos os elementos que estão nessa linha têm I1. Opa! Todos os elementos que estão nessa linha têm I1, aqui tem I2, aqui tem I3, aqui tem IM, que eu não sei qual é, estou falando em genérica. Pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, sei lá quanto tiver a matriz. Tranquilo? Nós já vamos voltar a fazer mais algumas dessas aqui. Aqui tem alguns tipos de matrizes especiais. Ó. Matriz linha, já, o próprio nome já está dizendo, é toda matriz do tipo 1 por M. Isto é, com uma única linha. Então, a matriz, exemplo aqui, uma matriz 1 por 4, é uma matriz linha. Tem uma linha só. Poderia ser 1 por 2, 1 por 1, 1 por 3, 1 por 5, 1 por 7, não importa. Matriz linha é uma matriz que só tem uma linha. Então, eu poderia dizer, nesse caso aqui, para que vocês entendam, de repente aqui, vamos lá, eu posso dizer que o A11 vale quanto? Dessa matriz. Quanto vale o A11? É o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. 4. 4. Tá. E o A2... Não, A2 não. A12. 7. 7. Elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Então, com isso, eu tenho que o A13, que é o elemento... Todos os elementos vão estar na mesma linha, porque é uma matriz linha. Então, está na terceira coluna, é o menos 3. Com isso, eu tenho que o elemento A14, elemento que está na primeira linha e quarta coluna, vale 1. Todos os elementos, eu poderia escrever essa matriz genericamente, né? Se vocês... Né? Eu poderia dizer que é A11, A12, A13 e A14. Genericamente, essa matriz estaria dessa forma. E poderia ter uma lei de formação para criar isso aqui. Nesse caso, eu não estou vendo uma lei que seja específica, que eu possa usar ela bem certinho, porque são números aleatórios. Mas tenho genericamente aqui. Né? Tranquilo? Então, matriz linha é toda uma matriz do tipo 1 por N, ou seja, que é uma matriz que tem uma linha só. Matriz coluna é toda matriz do tipo N por 1, ou seja, M, na verdade, porque se vocês forem olhar, nós usamos M, né? M. Aqui tem um erro aqui, do tipo M por 1, isto é, com uma única coluna. No caso aqui, eu posso dizer, e aí vou escrever genericamente, eu posso dizer que o elemento B, por que B agora? Porque a matriz é B, né? Então, eu vou dizer o elemento B11, né? Só para usar a lógica da questão matricial. O elemento B11 é quanto? 4. 4, o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Né? O elemento B21, elemento que está na segunda linha, primeira coluna, porque todos vão estar na primeira, menos 1. E o elemento B31, né, vai ser o 0, que está um elemento que está na terceira linha, primeira coluna. Todos os elementos nessa matriz coluna vão estar na coluna 1, porque ele é uma matriz que só tem uma coluna mesmo. É uma única coluna. É uma característica da matriz coluna.
Já tinha falado para vocês da questão da matriz quadrada, então a matriz quadrada é toda matriz do tipo M por N, N por N, ou M igual a N, como queiram. Isto é, com o mesmo número de linhas e mesmas colunas. Nesse caso, dizemos que a matriz é de ordem M, né? Então, a matriz de ordem 2 é uma matriz quadrada de 2 linhas e 2 colunas, né? Aqui, quadrada, 2 linhas, 2 colunas. Uma matriz quadrada de ordem 3 significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas, né? Então, eu posso dizer que é uma matriz quadrada de ordem N, de ordem 3, de ordem 4, de ordem 5, de ordem 6, né? Isso significa que elas têm, se for uma matriz de ordem 5, significa que ela tem 5 linhas e 5 colunas. Isso é uma matriz quadrada, né? E aí tem duas coisas importantes aqui, quando uma matriz é quadrada. Teoricamente, vocês têm que pensar... Teoricamente, não. Praticamente, vocês têm que pensar da seguinte forma. A diagonal principal é os elementos esses aqui, né? E a diagonal secundária é esses elementos aqui. Ou, no caso aqui, eu posso dizer que é a diagonal principal, e aqui é a diagonal secundária. Sempre nesse sentido. Mas, vamos falar em termos de teoria, né? A diagonal principal de uma matriz quadrada é o conjunto de elementos dessa matriz, tal que o I for igual a J. Ó, I igual a J, ou seja, esse aqui é o elemento A11. A11, primeira linha, primeira coluna. Esse elemento aqui é o A22, segunda linha, segunda coluna, tá? Então, o I é igual a J. Todos esses elementos que estão aqui, ó, são os elementos da diagonal principal. O I é igual a J. Esse aqui é o A11, esse aqui é o, no caso, D11, porque a matriz é D, né? Só para usar o termo certo. D22, D33. Nesse caso aqui é o C11 e aqui é o C22. Então, os elementos da diagonal principal tem o I igual a J. Mas, se vocês olharem para uma matriz quadrada, vocês vão só pensar que esses aqui são os elementos da diagonal principal. A lei é isso, I igual a J. E os elementos da diagonal secundária, que são esses aqui, vou tirar aqui, vou escrever aqui. Esse elemento é o D13. D13 é o 0. Elemento que está na primeira linha e terceira coluna. Depois o D, não, o D minúsculo ali, pessoal. Vou apagar isso. Então, D13 é igual a 0. Depois o D, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Igual a π. Vou escrever π. Não. E o D, terceira linha, primeira coluna. Igual a 2. Então, esses elementos aqui são os elementos da diagonal secundária. É o conjunto de elementos, então, a diagonal secundária é uma matriz quadrada, é o conjunto dos elementos dessa matriz tal que o I mais J é igual a N mais 1. Bom, se for olhar a soma desses I mais J, todos eles dá 4, né? 1 mais 3 dá 4, 2 mais 2 dá 4, 3 mais 1 dá 4. Então, o I mais J é igual a N mais 1. Como essa matriz é de ordem 3, né, 3 mais 1 é 4. Então, todos esses elementos onde somando o I mais J
for igual a n mais 1, eles fazem parte da diagonal secundária. Isso matematicamente, algebricamente. Mas se vocês olharem para uma matriz quadrada, vocês vão saber que essas matrizes, a diagonal secundária deles vai ser esses elementos aqui. Esse aqui é a secundária e esse aqui é a diagonal principal. Fale. O Eduardo colocou assim, não entendi, professor, sobre a matriz quadrada, pode explicar de novo? E aí eu não entendi o que o Gabriel quis colocar ali embaixo. Tá, já estou olhando aqui. Sobre a matriz quadrada, tá? Na verdade, a matriz quadrada, se vocês olharem aqui, ó, tem duas linhas e duas colunas. Elas, se vocês olharem, formam um quadrado. Diferente da matriz, onde as linhas são diferentes das colunas, ó. Aqui ela é uma matriz retangular. Aqui é uma matriz retangular. É a mesma, se for pensar em fórmulas, né? Aqui, ó. Aqui, basicamente, é um quadrado, ó. Por quê? 3 linhas e 3 colunas formam um quadrado, praticamente. Aqui é a mesma coisa. Quadrado é quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Essa é uma matriz quadrada. Quando não forem iguais o número de linhas e colunas, ela forma uma matriz retangular. Nesse caso aqui, ó, nota que ela está mais para um retângulo do que para um quadrado. Por quê? Porque tem 3 linhas, desculpe, e uma 3 linhas e uma coluna. Então, não forma um quadrado. Então, posso dizer que aqui é uma matriz retangular. E dentro da característica dessas matrizes quadradas, existem algumas informações importantes. Por que isso? Porque logo após nós vamos trabalhar com essa parte de matriz, quando formos trabalhar com determinante de matrizes, né, fazer outras coisas, no sentido da diagonal principal e a diagonal secundária, elas são importantes para cálculo de alguns teoremas e alguns métodos matemáticos lá para encontrar a solução dos determinantes dessas matrizes. Deixa eu olhar lá. Ficou claro essa questão de matriz quadrada e matriz retangular? Vamos lá, é hora. Tranquilo? Posso ir adiante? Tá. Aqui tem um exemplo de uma matriz A3, ó, de ordem 3, né? Descrição da matriz. O subitem 3 indica a ordem da matriz. Ó, o A3 aqui, ele está dizendo que essa matriz é uma matriz quadrada de ordem 3. Ou seja, tem 3 linhas e 3 colunas. A diagonal principal. Quem é os elementos da diagonal principal? É esses aqui. Opa. Vou pegar um. Esses aqui são os elementos da diagonal principal. Né? Menos 1, 0 e menos 6. Ou seja, o elemento A11, o elemento A22 e o elemento A33, onde o I é igual a J. Os elementos da diagonal secundária são esses aqui. 5, 0 e 5. O A11, ele quer saber, é igual a 1, é igual a menos 1, é o elemento da diagonal principal, pois o I é igual a J, que é igual a 1. Então, o I, aqui é o elemento A11. Né? A posição dele é igual a 1, o elemento é igual a menos 1. Ele está dizendo que o I e o J são iguais a 1. O elemento A31 é igual a 5, é o elemento da diagonal secundária, né? Pois I mais J é igual a N mais 1. Ou seja, I mais J, nesse caso, dá 4. 4 mais 1. Então, 4 mais 1 dá 5.
mas o N é mais 1, tá certo. 3 mais 1 I mais J dá 4, né? E o N é 3. 3 mais 1, né, é 4. Então, 3 mais 1 é 4 e N é 3, 3 mais 1 dá 4 também. Então, é o elemento da diagonal secundária. Me deu um preto aqui. Então, quem é o elemento A31? É o elemento que está na terceira linha e primeira coluna. Então, seria, né, esse elemento aqui. Esse elemento que ele está falando. Elemento da terceira linha e da terceira coluna. Alguém vou olhar lá se não... Tá. Mais uma característica de uma matriz, a matriz nula, né? Então, é toda a matriz em que todos os elementos são nulos. Então, pode ser... A notação de uma matriz nula é O M por N, ou O 2 por 3, ou se ela é quadrada, um O2, O3, né? Significa que todos os elementos dessa matriz são nulos, são iguais a zero. Então, eu posso dizer que a matriz nula, de qualquer tipo, ela vai ser todos os elementos iguais a zero. Matriz diagonal, outra característica. É toda matriz quadrada onde só os elementos da diagonal principal são diferentes de zero. Então, ela tem uma classificação. Essa matriz aqui é uma matriz quadrada, mas também pode ser classificada como uma matriz de ordem 2, né? 2, nesse caso, esse A2 aqui significa duas linhas, duas colunas, mas uma matriz diagonal. Por que matriz diagonal? Porque ela tem só os elementos da diagonal principal são diferentes de zero, os outros são nulos, né? Mesmo caso dessa matriz B, 3 aqui, ó. Uma matriz B de ordem 3, onde os elementos da diagonal principal são diferentes de zero e os outros todos são nulos. Então, eu posso classificar essa matriz, além de ser classificada como uma matriz quadrada de ordem 3, eu posso dizer que é uma matriz quadrada de ordem 3 e ainda uma matriz diagonal. Por quê? Porque só os elementos da diagonal principal têm valores diferentes de zero. Então, é uma outra classificação de matriz. Matriz de identidade, então. Outra característica de uma matriz de identidade, que é parecida com é uma matriz quadrada, onde todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos, e a diagonal principal são todos iguais a 1. Eu posso dizer que é uma matriz de identidade, ela é uma matriz diagonal também. Só que, por todos os elementos serem iguais a 1, na diagonal principal, ela tem um nome característico. Então, eu posso dizer que a matriz de identidade, a notação dela é I. Posso dizer a ordem dela. Por quê? Porque é I1, I2, I3, I4, I5, I6, porque a matriz de identidade ela é uma matriz quadrada, né? Diagonal, e todos os elementos da diagonal principais são iguais a 1. E aqui está a formação dela. 1 se o I for igual a J e 0 se o I diferente de J. Ou seja, no A11, no A22, no A33, onde o I é igual a J, eu monto ela como sendo igual a 1. E aonde o I for diferente de J, eu coloco 0. Aqui o elemento 1. Segunda linha, primeira coluna, 2, 1. Então, eu noto que o I é diferente do J, então ele põe 0. Aqui é 3, 1, 3I diferente de J, 0. Aqui, 1, 2, I diferente de J, 0. Aqui, I, 3, 2, I diferente de J, 0. I, 1, 3, I diferente de J, 0. E aqui, I, 2, 3, 0. E aqui, I, 3, 3, né, são I igual a J. Então, a matriz tem a formação dela e pode ser caracterizada ou chamada de I, ou I2, ou I3, ou I4, ou I5. É uma matriz identidade. E é uma matriz quadrada, é uma matriz diagonal, mas ela tem característica porque os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Parte da descrição. Qual é a descrição? Desculpe, Eduardo.
A parte bem lá em cima, professor, acho que ele quis dizer, o subscrito 3 indica a ordem da matriz, a diagonal principal, a diagonal formada pelos elementos -1, 0 e -6. Acho que é Certo. aquilo ali que ele quis dizer. Entendi. Aqui é a descrição da matriz, certo? Beleza. Aqui, ó. Eu tenho um exemplo da matriz A3, né? Esse A3 aqui, ela está dizendo que é uma matriz quadrada de ordem 3, porque só está com... Então, ele está dizendo que o I é igual a J, ou seja, uma matriz quadrada indica da ordem da matriz. Ó, subscrito 3, que está ali, ó, ele indica a ordem da matriz. Então, é uma matriz de ordem 3. Assim como se eu colocasse uma matriz de identidade, um I3 aqui, isso aqui é para ser um 3, tá? O mouse aqui é horrível. Uma matriz I3, né? Ela seria da seguinte forma, né? 1, 1, 1. Aqui 0, aqui 0, aqui 0, aqui 0, aqui 0, aqui 0. Porque se é uma matriz de identidade de ordem 3, né? 3 linhas, 3 colunas, os elementos que eu estou escrevendo como I, né? A matriz de identidade, os elementos da diagonal principal é igual a 1 e todos os outros elementos fora da diagonal principal são nulos. Então, nesse caso aqui, ele está dizendo que o A3, o 3 indica a ordem da matriz, 3 por 3, a diagonal principal, que é esses elementos que estão aqui, ó, né? Formada pelos elementos -1, 0 e -6, é isso que ele está dizendo. A diagonal secundária é formada por esses elementos aqui, né? 5, 0 e 5, né? E está dizendo que o A11, elemento que está na primeira linha, primeira coluna, é igual a 1, né? E ele é um elemento da diagonal principal, né? E qual é a característica dos elementos da diagonal principal? Esses elementos aqui. Todos eles têm o I igual a J. Nesse caso, o A11, o I é igual a J, porque o I é 1 e o J é 1. Esse elemento 0, o I é 2 e o J é 2. Por quê? Porque ele está na segunda linha, segunda coluna. E esse elemento aqui, o I é 3 e o J é 3, porque ele está na terceira linha, terceira coluna. Então, essa é a característica dos elementos que estão na diagonal principal. Mesmo caso aqui para os elementos da diagonal secundária, ó, são esses elementos aqui. Né? Então, o A31, elemento que está na terceira linha, primeira coluna, é 5, tá certo? Esse aqui. É o elemento da diagonal secundária, pois o I mais J é igual a N mais 1. Ou o I mais J dá 4. Né? Como o N é 3, 3 mais 1 é 4 também. Então, o I mais J é igual a N mais 1. Que é a lei de formação dos elementos da diagonal secundária. Então, é isso que ele está falando num exemplo de uma matriz, o que ela está se referindo ali. Tranquilo? Beleza? Podemos seguir? Então, a matriz nula pode ser representada por O. Né? A matriz diagonal, todos os elementos da diagonal principais são diferentes de zero, os outros são nulos. A matriz de identidade é uma matriz diagonal, só que os elementos da diagonal principais são iguais a 1. E aí tem uma outra característica aqui, uma matriz transposta. Vou ler essa parte aí da matriz transposta, que diz o seguinte, que a matriz transposta, chamamos de matriz transposta de uma matriz A, a matriz que é obtida a partir de A, trocando-se ordenadamente suas linhas por colunas e suas colunas por linhas. Então, é o seguinte, né? Eu tenho uma matriz A do tipo
2 por 3. Tá aqui. 2 por 3. Né? 2, 3, 0 fazem parte da primeira linha, e menos 1, menos 2, menos 3. Então, a transposta de A, que é A transposta, que é o símbolo da matriz transposta de A, ó, o que era linha na matriz A vai virar coluna na matriz transposta dela. Então, o que era linha 1 aqui, ó, 2, 3, 0, virou a coluna 1 da matriz transposta de A. 2, 3, 0 ficou a primeira coluna. E o que era a segunda linha virou a segunda coluna da matriz transposta de A. Então, é basicamente isso, que é linha vira coluna. Vou pegar um exemplo aqui, uma outra matriz qualquer. Né? Uma matriz... Vou usar um software aqui para mostrar para vocês. Esse software é gratuito. Se vocês quiserem baixar, até vou escrever lá só um pouquinho. Eu chamo de Skylab, Skylab, tem vários. Ele é gratuito lá, vocês podem baixar. Eu vou digitar uma matriz, ó, matriz A, 2, 3, 2 ponto, 4, espaço 5. Estão enxergando mais ou menos? Ó, aqui tem uma anotação. Ó. O que era linha 2 e 3 virou coluna nessa matriz B aqui, que eu chamei de transposta dela. E o que era a segunda linha virou a segunda coluna. Então, um software para auxiliar vocês aí em operações matriciais, esse Scilab lembra muito usado aí, até para programação de fazer rotinas, tem como programar nele. Ele é o concorrente do MATLAB. Uma hora a gente pode até mandar, tem algumas apostilas se quiserem. No caso, voltando lá para o que é linha vira coluna. Então, vou pegar um outro exemplo aqui de uma matriz. A matriz A do tipo 1, 5, pode ser 3 e 6. 3, 6. Vamos dizer que isso aqui é uma chave, tá? De colchetes. Tá. E quero a matriz A transposta. Então, quero a linha 1 e 5, vai ficar aqui. 1 e 5 virou coluna. Primeira linha virou coluna. E a segunda linha, que era 3, virou a segunda coluna. 3 e 6. Né? Não está legal isso aqui, mas só para que vocês... Ó, a transposta de A, então, o que era linha 1 e 5 virou a primeira coluna, o que era linha, a segunda linha virou a segunda coluna da matriz transposta. Então, matriz transposta de uma matriz, como que pode ser cobrado isso aqui? Eu posso dizer que a matriz A, a matriz B é transposta de A. E aí dá uma variável lá na matriz B para encontrar ela, você tem que saber a questão do... Tá travando? Tá ainda ou não? Não, tá, tranquilo. Então, vamos adiante.
A matriz simétrica, outra característica, uma matriz quadrada de ordem n é simétrica quando a A for igual à própria transposta. E o que quer dizer isso? Se eu fizer a matriz A, fazer a matriz a transposta dela, o que era linha virou coluna, o que era linha virou coluna, o que era linha virou coluna, e ela ficou a mesma matriz, se vocês olharem, ela continua sendo a mesma matriz. A igual a transposta, ela é uma matriz simétrica. É uma característica da matriz simétrica, ela ser transposta e ficar a mesma, o A ser igual à transposta. E se o A for igual a menos a sua transposta, então ela é antissimétrica. Se eu pegar e trocar aqui, por exemplo, ó, a matriz A é 3, 0, 4 e menos 1. Né? E aí vai ficar matriz oposta. Ah, não, isso eu estou falando de oposta. Se eu fizer a transposta e dar todo o sinal contrário dela, significa que ela vai ser a antissimétrica. E a oposta é quando todos os sinais dela forem ao contrário. Né? Matriz oposta. Se eu tenho uma matriz A, 3, 0, 4 e menos 1, a menos A, que é a matriz oposta dela, é menos 3, 0, menos 4 e 1 positivo, porque menos com menos que vai dar mais, então, matriz oposta. Note que é bastante informações, mas são termos bem tranquilos, assim, é só trabalhar, vocês vão se dar conta que são termos fáceis de decorar, alguns são um pouquinho mais chatos, mas são muito intuitivos todos eles. Vamos voltar assim rápido aqui do que nós vimos, do tipo de matriz. Né? Nós vimos matriz linha, que é uma linha só, matriz coluna, que é uma coluna, matriz quadrada, onde o n é igual ao m, ou de ordem 2, 3, número de linhas igual ao número de colunas. Né? E aí dentro disso tem a diagonal principal e a diagonal secundária, né, que é a lei de formação delas que nós vimos. Tem a matriz nula, que todos os elementos são nulos, e ela tem uma representação com O. A matriz diagonal, onde todos os elementos da diagonal principal são válidos, os outros são nulos. E a identidade, onde a diagonal principal é igual a 1, os outros nulos. A transposta, é a matriz onde o que era linha vira coluna da outra matriz. Né? A simétrica é a matriz A é igual à sua transposta. A antissimétrica é a matriz A é igual a menos a matriz transposta. E a matriz oposta é a matriz onde todas os elementos têm sinal contrário da outra. Menos, claro, o zero não tem sinal, né? O zero continua zero. Mas os outros elementos onde tem valor numérico, eles trocam de sinal para que essa matriz seja uma matriz oposta. Vou olhar lá no chat se não tem nada lá. Então, igualdade de matrizes. Igualdade de matrizes aqui é bem lógico, né? Duas matrizes A e B do mesmo tipo, M por N, são iguais se todos os elementos que ocupam a mesma posição são idênticos. Então, a matriz, para ser igual, ela tem que ser literalmente igual. O elemento A11 tem que ser o elemento igual ao B11, porque eu estou falando de matriz A e B aqui, né? Então, todos os elementos que estão na mesma posição lá tem que ser iguais. E outra, a ordem delas tem que ser iguais. Se essa matriz é 2 por 2, para que essa matriz seja igual a essa, ela tem que ser 2 por 2 os elementos. Esse elemento aqui tem que ser igual a esse elemento tem que ser igual a esse elemento tem que ser igual a esse, e esse elemento tem que ser igual a esse. Ponto. Todos os elementos têm que ser iguais. Nesse caso aqui, o C tem que ser necessariamente igual a 0, né? Para elas serem iguais, está dizendo que A é igual a B, e que o valor do B tem que ser igual a 3. Então, B é igual a 3. Então, chega num exemplo de... Simbolicamente, aqui ele está dizendo aqui, na escrita matemática, A igual a B para todo A i J igual a B i J. Foi o que eu falei. O A11 tem que ser igual a B11,
o A12 tem que ser igual ao B12, e assim para todo I e J. Tranquilo. Igualdade de matrizes, elas têm que ser iguais. Por mais que o nome A e B, né, são matrizes distintas, mas elas vão ser iguais se os elementos que estão dispostos lá dentro na linha e coluna, na mesma posição, forem todos iguais. É isso que ele está dizendo. Entramos em operações com matrizes aqui. Notação. E aí tem as propriedades aqui, né? Associativa, comutativa, elemento neutro e elemento oposto, né? Então, associativa A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Lembra das propriedades lá? Comutativa, se eu mudar A mais B é igual a B mais A. Comutar, mudar de posição, né? A ordem, como lembra lá, a ordem das parcelas não vai alterar a soma, né? Aqui na questão do processo matricial também. Aqui, se eu tiver, vamos pensar em números, 1 mais 2 mais 3. É a mesma coisa que 2 mais 3 mais 1. Vai dar o 6. Na ordem aqui também da associação, né? A questão da associativa, né? Também vale para matricial. O elemento neutro lá, a matriz nula lá, se eu pegar uma matriz A mais uma matriz nula e somar, vai dar matriz A. Então, é elemento neutro dessas propriedades matriciais. Né? E o elemento oposto, se eu pegar uma matriz e somar com a sua matriz oposta, vai dar uma matriz neutra. Então, são as propriedades que vão ocorrer. Como que se faz essa operação de soma e subtração, né? No caso aqui, eu falei adição de matrizes, né? Vamos fazer soma dessas matrizes. Eu somo cada um elemento em cada sua posição, né? Eu tenho uma matriz aqui, 1, 4, 0 e 7, e outra matriz 2, menos 1, 0 e 2. 1 eu somo com 2, note que a posição desse elemento aqui, ó, na posição que ele está aqui, eu vou ter que somar com esse elemento aqui, que é o que ele fez aqui. Né? Esse elemento aqui, eu vou somar com esse elemento aqui, que é o que ele fez aqui. Né? Esse elemento aqui, mais esse elemento aqui, que foi o que ele fez aqui. E esse elemento aqui, um quadradinho aqui, foi o que ele fez com esse aqui embaixo. Então, eu tenho 1 mais 2, deu 3. 4 mais menos 1 deu 3. 0 mais 0 deu 0. 7 mais 2 deu 9. Então, a soma, a adição de matrizes é somar exatamente a posição que ele está. Então, para que haja uma soma ou adição, soma de matrizes, vamos dizer assim, as matrizes têm que ter a mesma ordem. Né? Tem que ser 2 por 2, 3 por 3, as duas têm que ter a mesma, por quê? Porque cada elemento vai ser somado com um elemento que está. Então, por isso as matrizes, para que ocorra uma soma de matrizes, elas têm que ter a mesma número de ordem. Nesse caso aqui, essa aqui é uma matriz de ordem 2, ou seja, 2 por 2, e essa também é uma matriz de ordem 2 por 2. Então, vai gerar uma soma de uma matriz, uma ordem 2 por 2 também. Então, vou só somar os elementos em cada posição deles. Mesmo caso aqui, ó, eu tinha uma matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas, e vou somar com uma outra matriz do tipo 2 por 3 também, que vai gerar uma matriz 2 por 3. Então, cada elemento, ó, 2 mais 3, aqui, vai dar 5. 3 mais 1, que está aqui, vai dar 4. 0 mais 1 vai dar 1. 0 mais 1 vai dar 1. 1 mais menos 1 dá 0. Menos 1 mais 2 dá 1, positivo. Então, aqui a soma de matrizes tem que ser matrizes na mesma ordem e somar elemento por elemento em cada posição. Essa é a forma da adição de matrizes. Dúvida no que eu falei aqui? Preciso de um sim ou não, hein? Não? Tranquilo? Posso ir adiante, então. É isso, todos
Professor, Vale? depois o senhor vai explicar as atividades? Isso? Foi do conteúdo? Sim. Tá. Vamos ver até onde eu vou hoje. Operação múltipla. Estou chegando perto hoje do que eu quero. Subtração de matrizes é a mesma coisa que adição, né? O que tu vai fazer a operação. Tem que ser as mesmas relações. Ou seja, o menos, as matrizes têm que ter a mesma ordem, e vai gerar uma mesma matriz da mesma ordem. Então, no caso aqui, eu tenho uma matriz A e uma matriz B. A menos B. Então, 3 menos 1 vai dar 2. Aqui 0 menos 2 dá menos 2. Nota que esse menos aqui vai fazer com que todos esses números dessa matriz aqui mudem de sinal. 4 menos 0 vai dar 4. E menos 7 menos menos 2, que vai dar mais 2, menos 7 mais 2 vai dar menos 5. Então, a subtração, assim como a adição de matrizes, elas precisam ser da mesma ordem e somar elemento por elemento. Então, fica a mesma regra da adição de matrizes e subtração de matrizes. Na multiplicação de matrizes, multiplicação de um número real por uma matriz, por exemplo, eu quero pegar uma matriz A e multiplicar por 2. Então, esse 2 vai multiplicar todos os elementos dessa matriz. É isso que ele está. E aí ele fala das propriedades aqui, né? Associativa, distributiva. Né? Se eu tenho uma soma e um produto, um número lá que vai multiplicar, esse número vai multiplicar as duas matrizes, né? A distributiva em relação à soma também segue a mesma lógica. E o elemento neutro da multiplicação, na verdade, é o produto 1. Se eu tiver 1 vezes A, vai ser a própria matriz A. Por exemplo, aqui, eu tenho 3 vezes uma matriz. Esse 3 que está fora aqui, porque é exatamente a multiplicação de um número real por uma matriz, eu estou multiplicando 3 vezes a matriz A, nesse caso aqui, 3 vezes essa matriz que eu estou dizendo que é A, então esse 3 vai multiplicar todos os elementos dessa matriz. Então, 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 7, 21, 3 vezes menos 1, menos 3, 3 vezes 0, 0. Então, o produto de um escalar, ou um escalar, que quer dizer um número real qualquer, por uma matriz, esse elemento vai multiplicar todos os elementos que estão lá dentro da matriz. Por mais que a matriz, vamos dizer que a matriz seja do tipo de ordem 20, né? Ordem 20 que tem 20 linhas e 20 colunas, que são 400 elementos. Esse 3 vai multiplicar esses 400 elementos. Então, conforme o número de linhas e colunas é a quantidade de elementos que se tem, né? Então, uma matriz de ordem n tem 20 vezes 20, são 400 elementos. Uma matriz de ordem 2 são 4 elementos. Por quê? 2 linhas, 2 colunas, 2 vezes 2 dá 4 elementos. Uma matriz de ordem 3, 3 vezes 3 são 9 elementos, do tipo 3 por 3. 4 por 4 são 16 elementos, e assim sucessivamente. Tá. Eu vou... Fale. Explica um pouco, volta só um pouquinho antes, porque travou aqui para mim. No multiplicação por um elemento, por um número, não é isso? Isso. Tá. Então, a multiplicação por um número real, então, qualquer. Se eu tenho um número para multiplicar por uma matriz, esse elemento, esse número que vai se multiplicar, né? Aqui eu vou ler aqui, dados um número real x, uma matriz A do tipo M por N, o produto de x por A é uma matriz do tipo M por N obtida em multiplicações de cada elemento de A por x. É isso que eu disse. Esse número que está lá fora multiplicando a matriz vai multiplicar todos os elementos dessa matriz.
Ou seja, né, e aí tem as propriedades. Aqui está o exemplo aqui. Eu tenho 3 vezes a matriz, né? Esse 3 vai multiplicar todos os elementos que estão dentro daquela matriz, né? No mesmo caso lá, vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Eu tenho a matriz B ali, né? Então, eu vou dizer que o C é igual a 3 vezes a matriz B. Ó, eu tinha a matriz B, que era 2, 4, 3 e 5, ó, e eu peguei e achei a matriz C, que é 3 vezes o B. Ó, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 5 dá 15. Nota que eu construí a matriz C, que é a matriz 3 vezes a B. Então, eu tinha a matriz B, que era o elemento 2 e 4, 3 e 5, e achei a matriz C, que é 3 vezes a matriz B. Ou seja, esse 3 multiplica 3 vezes cada elemento dessa matriz. Eu usei o software Scilab aqui. Nesse caso aqui, ele tá, esse 3, esse produto, esse escalar, esse número real, como ele diz aqui, vai multiplicar todos os elementos que estão lá dentro da matriz. Eu não vou entrar hoje em matriz, em multiplicação de matriz, porque é muita informação e a multiplicação é um pouquinho diferente, né? Mas eu tenho lá para vocês, eu mostrei, e aí eu vou mostrar agora, eu vou acessar lá o Siga lá. Se eu não errei. Vou pegar uma turma aqui qualquer. 20. Notícias. Não acho que tem notícia que eu coloquei. Não. Material mesmo. Então. Ó, se vocês olharem aqui, tem um link que eu postei lá, ó. São 3 vídeos do professor Paulo Pereira, do canal Equaciona com Paulo Pereira, e ele fala muito aqui, eu tenho os 3, vocês podem olhar os 2 primeiros hoje, né, a multiplicação, se quiserem olhar os 3, podem olhar, mas o terceiro é sobre multiplicação de matriz, que eu não vou entrar hoje, né, só vou iniciar, clicar aqui. Tá, e aí ele começa com uma introdução de matriz e fala muito disso que eu falei hoje aqui, se vocês quiserem, né, uma outra visão de um outro professor, mas que são muitas coisas parecidas com o que eu trabalhei aqui. Então, vocês podem olhar, tem a parte de conceitos iniciais de matrizes, e o segundo vídeo é de lei de formação de matrizes. Então, esse primeiro é conceitos iniciais. Deixa eu fechar aqui. Eu fechei, eu acho que eu sigo aqui. Vou tentar abrir de novo o siga aqui. Agora eu não sei se a minha senha é essa. Esqueci já. E o segundo é lei das formações de matrizes, que é falar aquela questão de formação, né? Tu tem um A e J, e ele vai construir elemento por elemento. Então, também, 12 minutos cada vídeo, então vocês podem olhar de novo isso aqui. E materiais, cuidados, tarefas. Postei uma tarefa de matrizes. Eu acho que eu não coloquei o material aqui. Vou ter que organizar e colocar aqui o material da primeira aqui.
Achei que tinha colocado. Viu, professor? Fale. É a tarefa 1 que o senhor está falando, né? Que não tem material. Eu vou colocar, eu acho que eu ratei lá, não coloquei. Tá, mas eu Ele já vou, diz só o nome da tarefa e a descrição. já vou colocar lá. Então, vamos ver se eu já vou adicionar aqui, vamos ver o que é. Tá, acho que é isso aí. Vamos atualizar aqui. Já deve. Já vou abrir lá também, já para ver se foi. Não sei se foi na 21 ainda, mas na 20 já foi. Mas eu vou olhar lá. Aí baixo aqui, ó. Então, eu tenho os exercícios aqui, ó. Então, ele quer que construa aqui a matriz 2 por 3, onde a lei de formação é a IJ igual a 2I mais 3J. Vou fazer o inicial dessa primeira aqui. Não consigo aqui. Mas, como o elemento aqui, ó, vocês vão escrever ela genericamente, né? Uau! Deixa eu enviar para mim aqui. Eu tenho lá. Só um pouquinho. Deixa eu mudar, trocar de turma, ver se a 21 já tem esse aqui, daí eu já finalizo aqui também. Aqui tem. Tarefa 1. Não. Não é isso. Tarefa. Ela não tá também. Deixa eu adicionar ela aqui. Daí eu já finalizo também. Para não ficar. Tá, já tá lá. Vou sair aqui. E vou aqui. Isto. Então aqui é 1. Então, genericamente, eu vou montar a matriz A, primeiro ali. Como ela é 2 por 3, então ela vai ter o elemento A11, A12, duas linhas e 3 colunas, e A13. Né? E vai ter o elemento A21, o elemento A22 e o elemento A23. Ou seja, duas linhas, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Duas linhas e 3 colunas. Duas linhas, 3 colunas. Essa é a matriz genérica. Tá, mas aí eu preciso montar usando essa lei de formação aqui. Então, a matriz A vai ser igual o elemento A, 1. Então, 2 vezes 1, o I é 1 e o J é 1. 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 1, o elemento vai ser 5. O A12, 2 vezes 1 é 2, mais 3 vezes 2, 6, 6 mais 2, 8. 2 vezes 1 é 2, mais 3 vezes 3, 9. Então, o outro vai ser 11. Note que eu estou usando essa formação, e aonde tem I, eu boto o valor que o I, que é a posição da linha que ela está, e aonde tem J é a posição da coluna que ela está. E aí vou montar cada um dos elementos. E é basicamente isso aqui, a lei de formação de cada um deles. É isso que vocês precisam fazer. Dada uma matriz, aí vem outras relações. Aqui ele está nesse outro exemplo aqui. Eu vou deixar vocês fazerem, depois na quinta-feira a gente tira dúvidas sobre isso, ou antes até. Responda aquela questão, vamos ver que dia a gente pode tirar uma dúvida no qual é os horários seriam melhor.
Igualdade de matriz. Aqui eu tenho igualdade de matriz. Esse valor aqui vai ser igual a esse. Olha uma matriz aqui. Nota que isso aqui é uma matriz do tipo 1 por 2. Nesse exemplo 11 aqui. Esse valor aqui é igual a esse. E esse valor aqui é igual a esse. Então, vai ter uma relação de uma coisa com outra, vai ter que achar o valor do A e do B. Mesma coisa que esse aqui, ó. Esse valor é igual a esse. Esse valor é igual a esse. Então, quando que o y, qual é o valor do y que vai ao quadrado vai dar 9? E aqui entrou um logaritmo aqui. Eu não quis digitar de novo, mas é um valor onde resolução de logaritmo, vocês já tiveram logaritmos? Já? Então tá tranquilo. E na quinta-feira, eu tiro algumas dúvidas com vocês, eu vou deixar vocês trabalharem nisso aí, olharem esses vídeos e verem as dúvidas que vocês têm. Assim, ó, eu quero que vocês... agora os encaminhamentos finais aqui. O que eu quero? Vou colocar de novo lá no chat, lá, a presença, né? Coloque a presença no chat. Por que isso? Porque estão me pedindo lá que quem está participando, quem está mandando as atividades. Então, teve alguns que não apareceram, mas acessaram. Então, eu estou cuidando também quem acessou, siga e baixou o material, para que eu possa saber quem está realmente participando e quem está fora. Então, quem está fora, não está acessando, não está entregando o material e que não está participando das aulas, não está dando presença, eu tenho como não estar participando. Então, eu enviei para o pessoal lá da direção, eles me pediram lá, tem 3 sinais lá, verde quem está participando e entregando materiais, amarelo para quem participa, ou só participa, ou só entrega material, não participa da aula, e quem não está aparecendo, é o vermelho, para eles entrarem em contato. Então, é só para que vocês fiquem cientes disso. E a partir de aquele material que vocês entregaram, valeu presença e na participação dos positivos. Lá lembra que a minha avaliação ela é qualitativa também. Mas a partir desse trabalho agora, eu vou começar a avaliar quantitativo também. Esse trabalho dele. Então, fiquem lembrando que se tiverem dificuldades de enviar e coisas e tal nesse sentido, avisem, conversem comigo, não tem problema. Vamos conversar. Tranquilo? Eu acho que por hoje é isso. Vamos ver se tinha alguma pergunta aqui. Desculpa, eu não... Não, tranquilo. Assim, ó, eu vou mandar logo, vou parar de gravar agora aqui para não ficar tão grande já. Parar a apresentação. E vou parar de gravar também. E daí daqui um pouco